No livro de Gênesis, a humanidade tentou algo ousado: construir uma torre que tocasse os céus e unir todos sob um único nome. Essa torre ficou conhecida como Torre de Babel, e foi mais do que uma construção. Foi um símbolo de rebelião contra Deus. Os homens queriam poder, queriam controle, queriam se tornar deuses. Façamos um nome para nós mesmos, disseram, ignorando completamente o Criador e exaltando sua própria tecnologia. Na época, havia uma só língua, uma só cultura e um único objetivo. Unidos, pensavam que nada os impediria, mas estavam errados, porque Deus viu e interveio. Ele confundiu as línguas e espalhou os povos pela terra, impedindo que a torre fosse concluída. Mas essa história não acabou ali, porque o espírito de Babel nunca morreu. A tentativa de unificar o mundo continua. Hoje, vivemos o retorno de Babel com uma linguagem universal, a digital, e um novo plano global para unir todas as nações. Organizações internacionais falam de governo único. Plataformas dominam a comunicação e a IA traduz tudo em segundos. Estamos nos entendendo novamente, mas não para glorificar a Deus, e sim para construir uma nova torre. Só que agora ela não é feita de tijolos. É feita de dados, redes, inteligência artificial e poder político. E o objetivo continua o mesmo: controlar os céus. Estamos repetindo o erro antigo, tentando alcançar o impossível sem Deus, criando um sistema onde o homem é o centro. E isso não é coincidência. A Bíblia diz que nos últimos dias a humanidade voltaria à arrogância de Babel, um sistema global, uma moeda única, uma religião unificada. Tudo apontando para uma nova torre invisível, mais sofisticada e mais perigosa. A ONU, a WEF, o Vaticano e a elite global. Todos falam de unificação, mas esquecem de mencionar: Deus, estamos criando um mundo onde tudo é permitido, menos a verdade. Isso é exatamente o que Babel tentou fazer, e se Deus interveio da primeira vez, o que ele fará agora? A Torre de Babel era visível, mas hoje a nova torre é digital e muito mais perigosa. Ela está sendo construída nas nuvens, com dados, redes e algoritmos, conectando bilhões de mentes em um único pensamento. As redes sociais ditam comportamentos, a IA cria padrões universais, e todos seguem, sem questionar. Estamos falando a mesma língua novamente, mas agora é o código binário, o idioma das máquinas. Essa nova unificação parece inofensiva, mas é o terreno perfeito para o controle total, onde quem não se encaixa é excluído: religião, política, finanças. Tudo está sendo centralizado, tudo está voltando a ser um. E onde isso leva? Leva exatamente ao que a profecia anunciou: um sistema mundial liderado por um falso Messias. A nova Babel prepara o palco para o anticristo, um governo único, uma fé global e uma linguagem universal. A Bíblia diz que nos últimos dias o mundo se uniria contra Deus e exaltaria o homem acima do Criador. Esse sistema é construído com boas intenções, mas ignora a verdade e nega a soberania divina. Tudo o que vemos hoje, a digitalização da vida, a pressão por aceitação global, é um eco da torre que caiu. A IA se torna oráculo, a ciência, um novo Deus, e o ser humano, o centro do universo. Mas a história já mostrou que quando o homem se exalta, Deus responde. A confusão de línguas foi só o começo, porque o juízo vem depois da repetição, e nós estamos repetindo tudo. E o mais sutil é que agora a torre cresce sem tijolos. Ela cresce dentro da mente das pessoas. A nova torre é invisível, mas poderosa, e já controla decisões, opiniões e crenças. Pessoas que discordam do sistema são censuradas, silenciadas, desacreditadas. Tudo para que a unificação continue e para que ninguém perceba que estamos reconstruindo Babel. Mas quem conhece a profecia sabe que isso é sinal de que estamos cada vez mais perto do fim, porque a nova torre vai cair, assim como a primeira. Mas antes disso,
Muita coisa ainda vai acontecer. A Torre de Babel representava orgulho, a vontade do homem de viver sem Deus. E hoje, essa mesma arrogância voltou. Chamam de progresso, chamam de evolução. Mas é o mesmo plano, subir aos céus sem o Criador. Os líderes mundiais falam de unificação, de uma nova ordem, de um mundo sem divisões. Mas no fundo querem um mundo sem limites onde tudo é permitido e Deus é silenciado. A linguagem universal voltou. Com a tecnologia, com a IA, com a cultura global, e todos estão sendo moldados em um só povo. Parece familiar? Porque é exatamente o que Babel tentou e exatamente o que Deus destruiu. Mas agora, o plano é mais sofisticado. Eles não querem só alcançar o céu, querem controlar tudo o que existe nele. A Torre de Babel hoje se chama sistema. Ela está nas plataformas, nos bancos, nos governos e, principalmente, no espírito das pessoas. Um espírito que rejeita a verdade e glorifica o homem. Mas a Bíblia é clara. O Senhor desceu à Torre de Babel e confundiu tudo. Ele não permitiu que o plano continuasse. E hoje, o mesmo juízo se aproxima, porque o mesmo erro está sendo repetido. Só que agora, em escala global, com bilhões de pessoas conectadas e poucas enxergando o que realmente está sendo construído. Estamos criando um império, um sistema unificado sem Deus. E ele já tem base, estrutura e liderança. A profecia fala de uma queda, de um juízo que virá sobre essa Babilônia moderna, porque ela se levantou contra o Altíssimo, a nova torre cairá. Mas antes disso, muitos ainda serão enganados, porque parece belo, justo e necessário. Mas, no coração, é rebelião, é vaidade, é idolatria. A última profecia já nos alertou que os últimos dias seriam como os primeiros e que o homem voltaria a se exaltar. Agora, cabe a você decidir: vai subir com a torre ou se manter firme na rocha? Porque quem sobe por orgulho cai por juízo, mas quem se humilha será exaltado. Se você chegou até aqui, é porque sente que algo grande está prestes a acontecer. E se eu te dissesse que as maiores profecias já estão se cumprindo agora? Preparei um material exclusivo com revelações que não são ditas em lugar nenhum. O e-book A Última Profecia estava por R$ 97, mas por tempo limitado, você pode garantir por apenas R$ 19,90. A verdade foi escondida por séculos, mas agora ela pode estar nas suas mãos. Clique no link da descrição e garanta o seu antes que tirem do ar.